Boa noite. Bom demais ver a igreja cheia. Muito prazer, né? Para quem não me conhece, sou Daniel, e para quem já conhece, Danielzinho, né, da igreja. E esse Danielzinho está ficando com a barba branca, cansado já. Descobri que quando a gente vai ficando velho, a gente senta e já faz o quê? Aí eu estou chegando nessa etapa. Eu estou ficando velho, de Danielzinho já está ficando, já vamos chamar de veião, né? A gente começa porteiro da igreja, diácono, missionário, depois veião, né? Pastor e veião. Eu vou chegar lá. Inclusive amanhã, eu estou fazendo aniversário amanhã, para mim é um presente estar aqui hoje com vocês, diante de muitos amigos. E eu posso dizer amigos mesmo, eu tenho pessoas aqui que são famílias, pessoas que têm me apoiado em oração, tantas vezes que eu já me senti sozinho, me senti triste, angustiado, cansado na obra missionária. E aí eu lembrava de irmãos aqui que têm orado por mim, têm mantido eu na obra missionária, e aquilo aquece meu coração, como na cela que o Senhor contou. Só que a cela às vezes é dentro do nosso coração, a gente não tem tanta gente acreditando, orando por mim, e aqui estou, ainda bem firme e fraco, um pecador miserável com tantos defeitos, falhas no caráter, mas dia após dia sendo renovado pelo Espírito Santo. Ele tem cuidado de mim. E apesar de mim, Ele tem me usado a minha família, usado a minha casa, e eu estou feliz demais de estar aqui nesse culto missionário. Na verdade, todo culto é missionário, né? Se tem crente, se tem oração, se tem louvor, se tem o Espírito Santo, ele é missionário, né? E hoje a gente vai falar sobre missões, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre a nossa vida e sobre a vida de Jesus em nós, né? Então, já fazem mais de 3 anos, pastor, que eu mudei de congregação, e eu acho que eu falei isso aqui da última vez que eu preguei, 3 anos atrás, eu preguei aqui, no outro dia a Nina ficou internada, ela nem veio para o culto aqui, quem lembra vai saber, eu vim sozinho, ela estava doente, no outro dia ela foi internada, foram 26 dias na UTI, foi pesado demais, depois de tudo que eu já passei na minha vida, ver a Nina internada, aquilo me machucou muito, fiquei muito, muito triste. Deus fez um milagre, aquilo que era para recuperar em 11 anos no pulmão dela, recuperou em 1 mês, e aí ela não precisou, ficou curada, assim, de uma forma inexplicável. E eu ia falar alguma coisa em relação a isso, mas não lembro o que era. Como? É a idade, né? Mas aí agora eu estou vindo com a família, eu estou vindo com a Nina, com a Cristal, e é bom estar aqui com vocês, né, podendo compartilhar. O que eu ia dizer é que já fazem 3 anos e pouquinho que eu mudei de congregação, de igreja. E aí, como eu falei da outra vez, para evitar os burburinhos, né, eu tinha dito e eu repito, eu saí daqui só por questão geográfica, a gasolina está cara, não está não? Meu Deus do céu, eu fui no posto de gasolina, antigamente assaltava com a arma, né, agora não, é com a bomba, bora, vou botar lá. Encher o tanque já era, né, pastor? E eu estou trabalhando numa comunidade chamada Jardim Progresso. Sabe quando a Bíblia fala confins da terra? Pois é lá. Sabe onde é a Guararapes? Indo para Extremóis, atrás da Guararapes. Existe uma comunidade esquecida pelos governantes, esquecidas por nós mesmos. Eu confesso que até eu ir para lá, eu não sabia que existia uma comunidade do tamanho que é Nossa Senhora da Apresentação, que é o nome da comunidade, do bairro, e dos riscos e problemas que tem ali. É uma comunidade assim, carente de atenção, pessoas carentes de Deus, pessoas carentes de água potável. A gente foi tentar dar Bíblia, uma Bíblia em cada casa na comunidade. Na 5ª casa a gente descobriu que ninguém sabia ler. A carência de leitura, a carência de alimento, pessoas que não sabem ler, pessoas que têm problemas com violência doméstica, com crianças que são abusadas desde pequeno, violentadas desde pequeno, lá na comunidade que a Jocum está. Jardim Progresso. Tráfico de drogas, violência e tanta coisa ruim. A gente chegou lá como Jocum, hein, pastor, para abrir. Primeira coisa que eu imaginei, somos Jocum, vamos fazer uma escola de missões, a gente vai fazer ETED. A gente divulgou e tal, e aí no momento de novo, de oração, porque tudo que existe é porque nós oramos e ouvimos a Deus. Se essa igreja está em pé hoje é porque alguém orou, né? Então debaixo de oração, a gente orando na janela, Deus falou com a gente, olha para a comunidade, é hora de amar aquele povo, ninguém estava por aquele povo, eles são sugados a cada 4 anos pelos governadores e são explorados por todos os lados, os pais presos das crianças, ou presos dentro de celas, ou presos na cachaça, no álcool, no tráfico, e de repente ele colocou lá, no começo eram 3 missionários, cheios de defeitos,
E hoje nós já estamos em 10 missionários integrais ali, pregando o evangelho naquela comunidade. E aí, com isso, começamos a treinar, ajudar com os cursos. Eu sou formado em música, então eu uso o meu curso para dar aula de musicalização para as crianças da comunidade. No começo eram 3 crianças, depois foi para 11 e agora são quase 50 crianças daquela comunidade. Com aula de violão, a gente está fazendo agora um musical com as crianças. A gente pode marcar para trazer um musical aqui, pastor, o que você acha? Dá certo, né? Musical das crianças da comunidade. A gente tem aula de futebol, a gente tem aula de leitura para as crianças, meninos que nunca, com 12 anos não sabiam ler, hoje já lê livro e tudo e compartilha. A gente ensina a Bíblia para eles sabem, todas as crianças do projeto, se vocês pedirem para eles contarem os frutos do Espírito, eles falam todos. Inclusive a gente fez um passeio num aquário de Natal e a bióloga perguntou, vocês sabem o que é meio ambiente? As crianças, sei. Aí perguntou, o que é meio ambiente para a criança? A criança fez, amor, paz, mansidão, domínio próprio. Eles sabem sobre o fruto do Espírito, têm aprendido tanta coisa. E com isso, a gente tem alcançado as suas casas. Famílias têm se convertido nos quintais, debaixo de mangueiras. Aquele cara que passava toda sexta-feira no bar, para encher a cara, hoje está no culto, dentro da Jocum. Deus tem restaurado famílias ali de uma forma que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que poderia ser usado dessa forma, tanto tempo trabalhando com nativa. A gente trabalhou aqui na igreja com várias coisas, mas numa comunidade como aquela, de um processo constante de discipulado, eu nunca imaginei. De a gente estar pregando debaixo de uma mangueira e falar, você quer Jesus? Eu quero. Onde é que assina? O que precisa fazer? Eu quero Jesus. E aí você começa a ver que, na outra semana, aquela família que fazia gato de energia. Daniel, eu acho que eu estou fazendo errado. Como é que eu faço para tirar o gato da minha casa? Ou então, uma mulher escutando a Bíblia, porque a gente conseguiu um projeto chamado Proclaim. Já ouviu falar, pastor? Que é uma Bíblia em áudio. Como lá as pessoas não sabem ler, a gente conseguiu Bíblia em áudio e deixamos nas famílias que a gente cuida. Na outra semana eu volto, e aí a mulher fala assim, eu olhei para o meu nego e falei, ei nego, eu sou sua amante, é? Isso que é isso? Por quê? Porque a gente se amancebou aqui. Eu acho que a gente tem que casar, né? De acordo com a Bíblia. Vou perguntar para Danielzinho. E aí quando eu cheguei lá, Danielzinho, a gente quer casar, para fazer as coisas direito, né? Eu falei, a gente está lendo a Bíblia, a gente está escutando a Bíblia, a gente quer casar, a gente quer mesmo, quero, pronto. No dia 28 de maio, vamos fazer um casamento na Jocum Natal. E nenhuma família ali é casada no papel, no religioso, nenhuma, é tudo amancebado, é tudo junto assim. Então vai ser um grande culto de ação de graça. Deus tem feito coisas com essas crianças e com essas famílias. Eu convido você depois lá no Instagram, botar Jocum Natal, você vai ver que Deus tem feito, as crianças, os nomes delas. Inclusive, nesse mês de abril agora, a gente começou uma campanha de adotar uma criança. Com R$15 por mês você adota uma criança no projeto. Com isso a gente compra farda, a gente tem um lanche delas, tem um passeio das crianças, é bem legal. Aí você pode procurar a Cristal, que nessa parte das crianças, o grão de mostarda, que é o nome do projeto, ela cuida. E eu tenho cuidado da parte das famílias, lá da comunidade, né? Então, tem um videozinho sobre as crianças falando, eu queria que vocês vissem aqui, só para você ter um cheirinho de como é lá no Jardim Progresso. Pode colocar. São 3 anos de história. O processo de implantação de uma base missionária não é uma tarefa muito fácil. Muitos desafios, lutas, sonhos, conquistas. A Jocum Natal nasceu no coração de Deus e Ele mesmo nos trouxe para uma das comunidades mais vulneráveis da cidade de Natal, Jardim Progresso. Idosos, crianças, famílias inteiras têm sido restauradas com a propagação do Evangelho de Jesus neste lugar. Trabalhamos também no projeto Grão de Mostarda, que discipula dezenas de crianças da comunidade. Além da restauração de famílias, Deus tem trabalhado aqui na restauração da nossa sede, ou base missionária como chamamos. Construímos a sala de aula, brinquedoteca, o pátio para a realização dos cultos e recreação das crianças. Construímos também um banheiro externo nesse primeiro semestre, além da reforma nos dormitórios, cozinha, escritório, fachada, muro, calha e reparos na parte elétrica e hidráulica. Queremos e precisamos receber mais missionários para essa missão, mais equipes de outras bases do mundo e, para isso, estamos cada vez mais adequando a estrutura da base para receber esses missionários. Neste semestre, estamos empenhados em reconstruir os banheiros internos da Jocum. Banheiro que atenderá principalmente os missionários moradores da base, além de equipes e voluntários que frequentam servindo a Deus neste lugar. E assim como Deus levantou todo o necessário para as reformas que fizemos até agora,
Acreditamos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Senhor tem usado mantenedores, amigos, igrejas, até mesmo anônimos para contribuir nessa missão. Quer fazer parte desse projeto com a gente? Deus está se movendo e queremos participar desse mover. A gente já recebeu, inclusive, de irmãos aqui da igreja, oferta para a gente fazer forro, o que mais? A parte da sala de aula, e a gente continua restaurando, a gente está fazendo esse banheiro agora, e eu estou aprendendo, viu, pastor, a mexer com eletricidade, rebocando, botando azulejo. Missionário faz de tudo. Alguém perguntou, o que você faz na Jocum Natal? Isso depende do dia. Na segunda eu sou pastor, na terça eu sou professor, na quarta eu sou pedreiro, dependendo do dia, né? E a gente está construindo, então se você quiser colaborar com o banheiro da gente lá, para receber missionários, fica à vontade. Mas tem um outro vídeo que eu botei, que é com as crianças, ela mesma falando sobre como é a Jocum para elas, o que elas têm aprendido, sentido. Vamos mostrar? Depois a gente já vai para a mensagem. Aqui, na Jocum Natal, eu tenho aula de música, violão e esportes, futebol e reforço escolar, leio livros e faço arte, jogo e brinco muito. E o mais importante, eu aprendo sobre quem Deus é, o plano dele para mim. Não é só isso. A Jocum vai achar a minha casa. Conhece a minha família. Toma café com a gente. Ora e canta. E fala sobre a Bíblia. Aqui. Também a minha casa. Aqui. Também a minha família. O Jocum Natal. Tem crianças que passaram aí que a gente está visitando e é um terreiro de candomblé. A gente tem feito culto doméstico dentro do terreiro de candomblé. Você tem noção do que é isso? Do poder de Deus? A gente tem evangelizado mãe de santo e crianças aí que batem tambor no ritual, mas aí chega na terça, na quinta, vai na Jocum, eles oram. Pede oração por suas famílias, pede oração pela sua mãe, que está em casa lá, possuída, e fala, ora para minha mãe que ela não está bem. E aí eu vejo como Deus é tremendo, né? Como Ele restaura famílias. Deus continua salvando pessoas. Deus continua trabalhando no coração de pessoas. Missões é algo real e precisa ser vivido, experimentado e, acima de tudo, obedecido. E cada criança dessa, cada família dessa é o campo missionário para nós. Então, eu quero agradecer a igreja demais, porque se eu estou lá hoje com a minha família, com a equipe, como eu falei, essa igreja aqui faz parte disso. Faz parte disso. Muito daquilo que eu me tornei foi que eu aprendi aqui, tanto com os irmãos, nos bastidores, nos corredores da igreja, como nas mensagens, como na oração, como na comunhão, como na oferta missionária, na intercessão, e obrigado por isso. É muito bom poder compartilhar isso com vocês. E estamos lá, a Jocum Natal já vai fazer 4 anos, a gente começou aqui na igreja, inclusive, com cultos, fizemos um Envia aqui, que é uma escola noturna, mas a gente está lá, e esse ano vamos começar treinamentos, inclusive missionários na Jocum. Já tem um agendado, inclusive vai ser aqui na igreja, na Laza Sul, né, pastor? Já tem um workshop agendado, mas nesse mês, dia 30 de abril, que é meu aniversário de conversão, no dia 30 de abril, a gente vai estar na Igreja Batista do Satélite, dando um workshop de missões e evangelismo. E aí eu quero convidar, inclusive, os jovens aí, a galera de missões, a participar desse aí, é sábado que vem, porque aí eles vão aprender, vão ajudar a gente a quando trazer aqui já está mais antenado, né? Quem sabe a gente fazer na igreja um grupo de evangelismo constante, um ministério de evangelismo. Então, se você quiser ir participar com a gente lá, só lá no Instagram da Jocum, tem o link na bio lá e você faz inscrição, é uma taxazinha simbólica, R$10, se eu não me engano, começa tarde e noite, treinamento de evangelismo e missões intenso. Tá bom? Mas vamos para a mensagem. Antigamente, quando falava assim, ó, missionário, você tem 30 minutos para falar. Para mim era uma eternidade
falar 30 minutos. Hoje em dia, 30 minutos sai no espirro, né, pastor Simar? Mas vamos pregar aqui, né? Vamos compartilhar do pão da vida. Eu não sou nenhum pastor não, viu, gente? Não tenho dom, não tenho vocação, nem vontade, nem, que mais? Não tenho. Eu acho, imagina eu, pastor, assim, ia dar errado, né? Mas eu aprendi sobre um Jesus que me deu um pão da vida. E aí, o que eu tenho feito? Compartilhado desse pão para as pessoas. Eu não tenho vocação de ser pastor, porque ser pastor, como eu aprendi com o pastor Simar, tem que ter cheiro de ovelha, tem que ensinar a ovelha, os crentes. E eu vou dizer um negócio, crente dá trabalho. Eu sei porque eu dou trabalho, mas crente dá um trabalho. E aí, é uma vocação que Deus deu para alguns, mas para mim não. E aí, eu tenho lá, os cultos que eu tenho feito é na comunidade, como eu falei, é no quintal, na calçada. Então, eu não tenho esse dom, nem essa pretensão pastoral, mas eu tenho sendo alimentado com a palavra de Deus. Aí é dela que eu vou compartilhar com vocês hoje. Amém? Vai ser uma prosa aqui, uma conversa, algo que vai mexer um pouco com a gente, porque se é a palavra de Deus, ela necessariamente mexe com a gente. Talvez vai fazer a gente se quebrantar, porque se é a palavra de Deus, ela quebranta. E talvez a sua mente vai estar dispersa, pode ser. Mas eu peço que você se esforce o máximo para entender, já que Deus me trouxe aqui, o que Ele quer falar comigo, o que eu vou trazer para minha casa, o que eu vou trazer na minha mente, o que eu vou compartilhar com meus amigos, porque eu mesmo vim aqui com um objetivo muito claro, de sair bem diferente de como eu cheguei. Se eu estava cheio, eu quero sair mais cheio ainda. Aqueles que estão santos, santifiquem-se mais. Aqueles que estão mal com Deus, eu peço a Deus, já vim passando o dia orando, a semana orando, Deus, que se reencontrem com Deus, ou que se encontrem com Deus. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, a gente está aqui hoje porque o Senhor nos trouxe. E a gente quer entregar a nossa atenção, entregar o nosso coração, os nossos pensamentos. Ah, Deus, fala conosco hoje, Pai. O Senhor sabe que por mim mesmo não sai nada. Mas me usa como um canudinho aqui, Deus, mas que desse canudinho jorre a água da vida, Pai, para alimentar corações aqui, corações secos, quebrados, Deus, cansados, mortos. Que seja o Senhor alimentando, Pai. A gente quer sair daqui totalmente transformados e restaurados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que hoje vamos falar de uma coisa que não é tão confortável assim. E para mim pessoalmente, eu vou fechar um ciclo. O fato de eu estar aqui nessa semana, uma véspera do meu aniversário, nessa igreja, com muitos amigos aqui presentes. Mas a gente não vai falar de uma coisa muito confortável de tratar. É um tema que embarga a nossa voz, às vezes, que dá um embrulho no nosso estômago. Um tema que traz tantas lembranças. É um assunto que a gente não gosta muito de visitar. A gente não gosta de pensar muito. E que essa igreja, há uma semana atrás, enfrentou mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a morte. Em tempos difíceis e apocalípticos que a gente tem passado, nunca foi tão pertinente falar. Aí, como a gente estava falando, nunca foi nesse tempo de pandemia, nunca foi tão pertinente falar, pensar ou refletir sobre a morte. É bem verdade que nós recebemos notícias de morte o tempo todo. Basta ligar a sua televisão, às 11 horas da manhã, está lá algum repórter, algum jornalista falando de desgraça, de morte, só falta escorrer sangue na sua cara. Todo o tempo, as pessoas viraram números. E agora a morte tem chegado perto de pessoas que nós amamos. A pandemia mostrou isso.
Já são quase 2 milhões de mortes de Covid-19 em todo o mundo, e isso tem mexido com a gente. Muitos de nós carrega com isso, às vezes, uma sensação de abandono, uma sensação de impotência, muitas vezes uma sensação de dor aguda no peito. Nesse tempo de pandemia que nós passamos, de 2 anos, quase 2 anos de pandemia, né? Algumas vezes eu vi amigos meus com tanto pânico, que parecia que a morte era um pitbull que estava todo o tempo rondando a família, rondando a casa, e aquilo nos afetou um pouco. Muitas coisas de quando eu era criança, eu não lembro. Na verdade, eu confesso que eu não lembro nem o que eu almocei hoje à tarde. Mas eu me lembro de alguns momentos marcantes, assim, né? E um deles está na minha memória muito, muito viva, que parece que foi ontem. A cena era o seguinte: eu estava sentado no carpete da sala, no interior de São Paulo, onde eu nasci, lá em Campinas, na base militar, com o nariz praticamente grudado na televisão, assistindo a corrida de Fórmula 1, e eu adorava assistir as corridas de Fórmula 1. Quando passa a câmerazinha lá na televisão, atrás do volante, que o volante, você vê o volante lá, eu ficava na frente como se eu estivesse dirigindo aquele carro de Fórmula 1 e adorava. Perdão, até porque o Brasil tinha um representante forte naquela época. Tinha alguém que era, assim, ovacionado na Fórmula 1. Ayrton Senna era o nosso herói. Quem era dessa época? Chegava no domingo, a gente parava tudo para assistir a Ayrton Senna correr. Mas naquele dia, 1º de maio de 1994, o herói morreu. Foi um pesadelo. Eu me lembro de como minha mãe ficou abalada, transtornada. Ela parou na hora de fazer o almoço e chorava tanto que parecia que um irmão nosso tinha morrido. Para muitas pessoas, mortes como essa fica recente porque marca. Parecia que era alguém da família. E como engraçado isso, aquele dia marcou muito. Como alguém que eu nunca conheci pessoalmente fosse trazer tanta dor, não só para mim, para minha família, mas para o Brasil inteiro. Marcou aquele dia. E eu posso citar outros, as Torres Gêmeas, o avião de Chapecó, o avião dos Mamonas Assassinas. Realmente, nós não estamos preparados para a morte. Parece que é uma programação que veio faltando. Na maioria das vezes, essa morte vem sem avisar, sem data marcada. É quando a morte chega perto de nós, levando pessoas que amamos. É um tratamento tão íntimo de Deus, tão pessoal. A morte de pessoas que amamos parece ser a tesoura de Deus, o grande agricultor, podando a nossa vida nesse processo de amadurecimento. Será que não é assim quando Jesus fala sobre a poda dele? A Bíblia fala que quando a árvore não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda, para que dê muitos frutos. Eu gosto dessa parte, para que dê muitos frutos, amém? Mas antes disso, ele poda, e a tesoura de Deus vem rasgando a nossa vida. E não tem a ver sobre o nosso pecado, não tem a ver sobre aquilo que a gente tem feito, não. O agricultor olha para nós, ele entende que nós precisamos ser podados, e a tesoura de Deus vem. E a poda de Deus é brutal. É aquele câncer que a gente não esperava, aquela doença, aquela cirurgia que precisa fazer. É alguém que nós amamos que partiu. Em qualquer assunto que eu compartilho nas igrejas hoje, eu gosto sempre de ir para o início das coisas. A gente está falando de morte, vamos no início de todas as coisas, no começo de tudo. Na maioria das vezes, em todas as áreas que eu quero pregar, lá está a resposta, o motivo, a causa. Então vamos abrir comigo no primeiro livro da Bíblia. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15. É onde a morte aparece pela primeira vez na Bíblia. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, fala assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Certamente morrerá. Eu tenho feito, eu não sei se o pastor Alcimar
sabe? Mas eu tenho feito faculdade de teologia, eu estou gostando bastante. Eu estou 1 ano fazendo. E eu gosto de... E o livro de Gênesis, tudo que eu estou estudando, eu vou lá para, sei lá, para as epístolas de Paulo, eu vou para Romanos, mas parece que tudo me faz voltar para Gênesis. Lá está o princípio de tudo, né? Por isso que é Gênesis. Mas fala sobre a primeira vez sobre a morte. E você já conhece bem o relato bíblico de Gênesis sobre a queda do homem. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção sobre um detalhe. A morte, na maioria das vezes, parece ser uma resposta ao pecado. Está ali. O produto do pecado é a morte, desde Gênesis. No dilúvio, por exemplo, muitas pessoas morreram com tanta água, resultado de um povo que pecava sem limites, pessoas que cometiam seus excessos, o homem mau. A gente pensa, Deus salvou Noé, salvou a sua família, mas muita gente morreu por causa do pecado. E ainda sobre Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, perceberam que estavam nus, e o relato bíblico vai dizer que quando soprava a brisa do dia, escutando os passos do Senhor, eles se esconderam entre as árvores do jardim. No versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis diz que o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Percebe aqui um detalhe? Outro detalhe, um animal foi morto para cobrir a nudez do homem. Ali um animal inocente morreu, foi sacrificado para cobrir o pecado do homem, para cobrir o meu pecado, para cobrir o seu pecado. Afinal, de pecado nós entendemos, mas de perdão de pecado, Deus entende e pode tudo. Mas desde Gênesis, um animal morreu. Aqui já vemos o prenúncio do Evangelho. Muitos anos depois, o Cordeiro de Deus inocente foi morto para que tivéssemos vida e vida com abundância. Quem tem vindo de Jesus? Amém. Por causa de um Cordeiro inocente. E eu vou tratar o primeiro ponto com vocês, é o seguinte: todos nós vamos morrer. Todo mundo aqui. Nossa, o nome dele é Daniel, ele é profeta mesmo. Não, é porque a gente sabe, a gente vai morrer, não precisa ter uma bola de cristal ou ser profeta. A morte é garantida, a morte é a herança fixa de Adão para cada um de nós. A morte vai vir, cada um de nós um dia vamos morrer, não importa a sua classe econômica, seus status sociais e financeiros, se você é arminiano, calvinista, flamenguista, corintiano, não importa a sua cor, seu cabelo, não importa o ano do seu carro, todos nós vamos morrer. O empresário, o faxineiro, o jogador de futebol, o motorista do ônibus, o padeiro, o enfermeiro, o padre, o pastor, o missionário, todos um dia vamos morrer. A morte vem para o presidiário, a morte vem para o missionário, vem para o famoso, vem para o anônimo. É bem verdade que não sabemos o dia, nem como vamos morrer. É tipo uma caixa de leite, você compra lá, está lá a data que foi fabricada, que foi vazada, não sei, e tem a data de validade. A gente não tem a data de validade, mas nós temos uma data. Nós não sabemos, mas nós temos. A morte é certa, ela vai chegar. E hoje caminhamos buscando coisas que diante da morte não valem absolutamente nada. Já percebeu? Aquele que colocou no trono da sua vida o trabalho, aí aparece um vírus que ninguém vê e faz aquele cara ser demitido. Acabou. Gastamos mais tempos em coisas passageiras, mais com um monte de coisa, só que chega no final de tudo, não vai servir para nada, para nós, porque nós vamos morrer. Vamos pensar aqui, entre nós, quantas horas do nosso dia gastamos investindo nas coisas eternas, e quanto nós investimos nas coisas desse mundo, que também vai acabar, esse mundo vai acabar. Talvez você pense agora, como assim, Daniel? O mundo vai acabar? Quer dizer que tudo vai pegar fogo e acabar? Eu respondo, sim, vai. Vai. Estamos caminhando para o fim, igreja. O amor de muitos já se esfriou, guerras e rumores de guerras, epidemias e abalos sísmicos já têm acontecido. Não vamos viver o apocalipse, mas já estamos vivendo o apocalipse hoje. Nossa, Danielzinho, você é pessimista, né? Que notícia é essa? Na verdade, eu li a Bíblia, e nela mostra que nossos dias são maus.
Estamos num avião caindo em queda livre, em toda velocidade, numa montanha enorme chamada a ira e a justiça de Deus. E olhe que eu nem vou falar aqui do anticristo, da besta e tudo que esse mundo vai enfrentar ainda. Em 2 Pedro diz que existe um dia reservado para o fogo. Eu acho que eu já até dei uma mensagem sobre isso aqui, fazendo referência ao incêndio da Boate Kiss. Que como nos dias de Noé, tudo acabou em água, a Bíblia afirma que tudo vai acabar em fogo. É só ler 2 Pedro 3. Eu reconheço que é duro de ouvir isso. E a gente não está muito acostumado a ver esse tipo de pregação por aí. Mas essa igreja, a igreja do Nazareno Zona Sul, que eu conheço, ela tem um compromisso com a verdade. A verdade às vezes dói, mas ela ainda é a verdade. A verdade às vezes nos entranha, nos machuca, faz a gente se colocar de joelho às vezes no final de uma mensagem, porque confronta o nosso pecado, mas ela é a verdade. E aqui eu podia falar uma mensagem de purpurina e de açúcar, que ia fazer a gente se animar, ficar feliz ou se emocionar, mas não ia demorar uma noite, amanhã a gente já esqueceu de tudo. Mas se essa igreja tem um compromisso com a verdade, e eu testemunho disso que eu fui daqui, eu preciso pregar a verdade. E a verdade é que esse mundo está em direção ao caos. Se já não estamos num caos hoje político, econômico, social, está um tempo estranho ou é impressão minha, gente? Tudo aquilo que faz para a gente ter mais tempo para falar com as pessoas, mais tempo. Esse dia eu estava lembrando que, quando eu comecei em missões, eu fazia a minha carta missionária, 1 a 1, escrevia à mão, escrevia lá: oi, Alcimar, tudo bem, não sei o que, estou aqui no campo missionário. Acabava aquilo, fazia outro, botava envelope, botava selo, ia no correio. Hoje em dia você faz coloca o e-mail, aparece o nome já da pessoa, você faz em casa. E às vezes para ver se tinha oferta na conta. Eu morava num lugar lá no Ceará chamado Eusébio, e era longe da onde era a Caixa Econômica, porque nem banco tinha uma lotérica, que eu via a minha conta. Eu andava 4, 5 quilômetros para chegar lá e a mulher dizer não tem, aí eu voltava a pé. Hoje em dia você vê na internet, você vê ali na hora se entrou e tudo. Parece que as coisas que a gente era para ter mais tempo, a gente está num tempo que não temos mais tempo uns para os outros. Não temos tempo para missões, não temos tempo para orar. Que mundo estranho, né? Coisas que eram para melhorar e parece que as redes sociais deixaram a gente menos sociais. Os abraços estão pouco agora. O olho no olho está pouco. Era coisas que eram para aproximar. Que tempo maluco. Mas olha só, não adianta quem governa esse país, seja o Partido Azul ou o Partido Vermelho, nós estamos caminhando para o fim e não tem nada, absolutamente nada que possamos fazer. Sabe por quê? Porque é Deus que está no controle. É Ele, nada saiu do controle dEle, nenhuma morte pegou Deus de surpresa, nem o Covid pegou Deus de surpresa. Deus está no controle. Todos nós vamos morrer, mas eu repito, Deus está no controle. Existe uma ponte que passa por cima dessas águas rotas de morte que esse mundo tem vivido. A ponte é a saída, e a saída é Jesus Cristo. E deixa eu te contar, Ele tem um plano. Ele tem um plano para a morte. Me permita abrir aqui nessa noite o meu coração. É uma noite que eu gostaria de rasgar mesmo meu coração e abrir como uma grande janela. E hoje eu estou entre família, amém? Vocês são da minha família? Amém. Eu estou entre família e eu posso dizer com muita gratidão, assim, eu me sinto muito à vontade para compartilhar o que eu vou compartilhar aqui. E quem me conhece ou acompanha sabe que o que eu vou falar aqui, eu falei em pouquíssimos lugares. Embora tem gente que acha que às vezes igrejas me chamaram para eu falar o que eu vou falar aqui, mas eu dava o golpe. Vem aqui para falar o testemunho, tal. Eu disse, gente, eu sou Daniel, abri em Romanos 3 e pregava o Evangelho. Mas, como eu falei, nessa semana, hoje, com a minha família aqui, diante de vocês, eu orei muito. E aí eu me sinto muito à vontade para compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês e abrir meu coração. E eu me sinto à vontade para falar algo tão pessoal, que sempre foi muito difícil para eu falar, e decidi abrir meu coração por 2 motivos. Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para edificar a igreja. No começo de 2010, eu já trabalhava com missões e evangelismo desde 2008, e a Jocum
em eventos como Carnaval, São João, de grandes aglomerações, faz uma mobilização enorme de missionários para realizar impactos de evangelismo nesses eventos. Cerca de 300, 400 missionários unidos levando o evangelho nos lugares mais inesperados. Desde o Carnaval em Salvador, em Olinda, Recife. E em um impacto desse eu estava lá, no Carnaval de Recife, 2010. Conheci muitos missionários que até hoje são meus amigos e que me ensinaram tanto. E eu conheci a missionária Juliana, uma voluntária da Jocum de Fortaleza, que evangelizava com tanta paixão, com tanta sabedoria. E nesse mesmo ano eu fiz viagens missionárias que me marcaram muito. Desde o sertão do Ceará até a cidade do México, evangelizando o filho de narcotraficantes lá no México, os muchachos. E no final deste ano de 2010, eu e a Juliana começamos um relacionamento. No começo foi um namoro à distância. Foi longe, numa época sem um WhatsApp. Era aquele macete dos 3 segundos da Oi. Quem lembra? Oi, tudo bem? Como é que você está? Lembra que a Oi tinha um negócio de 3 segundos? Você ligava e falava bem rápido para não pagar. Lembrou, irmão? Olha aí. E aí tinha as lan houses que a gente ia uma vez por semana para ficar 1 hora lá, pagando R$2, R$3, e ia acabando o tempo, aí bota mais 15 minutos, aí falava lá na lan house. E aí depois a gente serviu junto, eu e a Ju, na Jocum Recife, no Ministério de Evangelismo, com moradores de rua, e em uma casa de recuperação para menores. Foi um tempo incrível, ali noivamos, e no final de 2012 viemos para Natal. Perdão, gente. Nos casamos e servimos em tempo integral na igreja local com a missão nativa. A gente era na Igreja Cristã Eterna Aliança, teve o encontro dos homens essa semana, não foi com o pastor Júnior? Pastor Júnior, que os homens que vieram aqui, é um pastorzão do coração, assim. Meus primeiros 10 anos de cristãos foi discipulado e ensinado pelo pastor Júnior. A gente ficou lá por quase 1 ano e depois a gente veio para a Igreja do Nazareno, Zona Sul. E o pastor Júnior, quando eu compartilhei com ele que eu ia vir para cá, ele disse: Dan, se você perguntasse para mim, pedisse a minha opinião, eu ia dizer, vai para a igreja Nasa Sul. Eu disse, sério, pastor? Ele disse, sério, porque lá, além de ser uma igreja, é uma mãe que vai te acolher. E eu fiquei muito feliz de vir, e vim assim, muito bem cuidado pelos pastores. E aí, crescendo juntos, sonhamos juntos, eu e a Ju. No Nativa trabalhamos com treinamento missionário. Lá conhecemos muitas pessoas, conhecemos a Bela, conhecemos o Paulinho aqui, o Peu, a Marcela, que dançou aqui. A gente conheceu tantos amigos. Foi no Nativa que eu conheci o pastor Simar, foi nesse tempo. Conheci Talizinho, conheci tanta gente. E no Nativa também fizemos eventos para conseguir recurso para a construção lá da igreja de Caieiras, lembra? A gente fez o Clamor Urbano, fechamos o Teatro Riachuelo e fizemos um grande evento para conseguir recurso para construir uma igreja que Talizinho estava pastoreando lá no sertão de Goianinha, para lá, é Goianinha, né? São José de Mipibu, lá em Caieiras. E a gente evangelizou muito nas ruas do Alecrim, eu, a Ju, os moradores de rua. Junto fundamos aqui o Ministério de Evangelismo da igreja. Lembram nas ação? A gente ia aqui para a comunidade, para trás, e a gente ia para as casas, sentávamos com os irmãos, com as irmãs, brincávamos com as crianças. Era muito bom. Em 2015, eu e a Ju recebemos uma notícia que alegrou o nosso coração. A Juliana estava grávida. Foi uma coisa estranha, porque ela estava enjoada. O médico disse que para ela ficar grávida tinha que fazer um tratamento, que ela tinha aquele cisto no ovário. E ela estava aqui num café da manhã, ela enjoada num café da manhã, que estava aqui na igreja ali atrás. A irmã Rafinha do irmão Ronaldo disse, você já fez o teste de gravidez? Ela disse, que loucura, não estou grávida. Mas ela estava grávida. E aí, que felicidade, que notícia maravilhosa. A gente tinha medo porque não tínhamos recursos financeiros suficientes para um filho. Para nós dois era sempre muito apertado, era sempre muito contado, mas estávamos animados em ver Deus trabalhando. Que aventura, né? A primeira criança, 3 anos de casado. Só que Deus não trabalha do nosso jeito. Ele não é um empregado, né? Ele tem o jeito dele, a forma dele e a vontade dele. E aí no dia 11 de abril, que fez 6 anos, semana passada, dia 11 de abril de 2016, nasce a nossa Flor. A Nina, que estava aqui morrendo de vergonha. Me lembro desse dia como se fosse ontem, lá na maternidade em Parnamirim. Eu estava com medo naquele dia, mas tudo foi muito bem. A Nina nasceu perfeita, o parto foi tranquilo.
que dia especial. Só que a Nina nasceu prematura e nós tivemos que ficar no hospital 5 dias, eu, a mãe e a Nina. Eu, a Ju e a Nina em um espaço de 2 metros quadrados. Eu me lembro que eu dormia numa cadeira dessa de plástico, assim, branca, mas a gente estava tão felizes que nada podia deixar a gente triste. Aquele cheirinho de bebê, já teve criança, bebê, aquele cheirinho bom, daquele álcool 70, que a gente vai trocando na fralda, que coisa boa. A Nina nasceu numa segunda-feira. No sábado recebemos alta e fomos para a nossa casa. Que alegria! A nossa casa completa, a família junta. Nessa semana recebemos uma oferta de comida e alimento. Eu me lembro, eu dei aula de violão aqui na igreja, eu dava aula de violão, tinha um dia que eu dava o dia todo aula de violão. Cheguei em casa, um aluno daqui me ofertou cesta básica, oferta, muito alimento, roupa para mim, e tudo que eu uso é roupa dada. Não tem problema não tenho problema nenhum com isso, viu? E aí eu cheguei em casa tão feliz com alimento, com comida, eu colocava os alimentos na despensa e eu disse para a Ju que eu estava com vontade de chorar, de gratidão a Deus, porque Deus estava cuidando da nossa casa. Lembra que eu estava com medo antes? Ali era a resposta de Deus dizendo, eu vou cuidar de você. Um gesto simples, abrindo a cesta básica, colocando da despensa, era Deus despertando a minha fé, de que Ele ia cuidar de tudo. Ela disse, então chore, amor, pode chorar, vamos agradecer. E nesse dia, na cozinha da casa, do apartamento, nós nos ajoelhamos, choramos juntos, agradecendo a Deus. E eu me lembro que nesse mesmo dia, eu vi a Juliana com a Nina no colo, cantando uma música que marcou muito também minha vida, aquela música, meu Deus, meu Senhor, lembra? Minha vida é para o teu louvor. Eu só vi a Ju cantando 2 vezes, uma foi no nosso casamento e a outra foi nesse dia, essa canção. Recebemos a visita das nossas famílias, aqueles primeiros dias com o bebê em casa. Na segunda seguinte, nós estávamos planejando para eu ir para Fortaleza. Eu ia lá para o Ceará para buscar a minha sogra, queria nos auxiliar nos primeiros meses de gravidez. Até porque nesse tempo eu estava na faculdade, eu dava aula numa escola em Parnamirim, aula de violão na igreja, e a gente estava planejando para ir buscar ela lá, para auxiliar a gente no primeiro mês. Meu Deus, o tempo está voando. Um casal de amigos nossos, que eram daqui da igreja também, nos ajudou. Eu fui dirigindo com um rapaz aqui da igreja, a esposa dele ficou com a Ju lá no apartamento. Até então, tudo normal. Minha programação seria ligar para a Ju a cada cerca de 30 minutos na viagem, ou a cada hora. Mas na primeira ligação, ela não me atende, liguei de novo para a nossa amiga, ela disse que a Ju estava dormindo, que ela estava bem, mas estava dormindo, normal. Eu pedi para ela acordar, porque já estava na hora da Nina mamar, porque bebê, né, tem que ficar mamando de tempo em tempo. E aí eu continuei a viagem, parei meia hora depois e perguntei, e aí? Deu tudo certo, acordou? E ela disse que a Ju não acordava, dormia muito. Então eu pedi para essa amiga balançar a Ju, acordar de qualquer jeito, mas nada despertaria a Juliana. Jogou água, balançou e nada. Imediatamente eu liguei para o meu pai, que chamou a SAMU. Eu estava em algum lugar, numa cidade no interior do Ceará, algum restaurante, sei lá, algum lugar que eu parei o carro para tentar ligar. E meu pai, que trabalhou no PSF, aqui é o Plano de Saúde da Família, acionou 2 SAMUs. Em 15 minutos chegaram as SAMUs lá para levar a Ju com um estado de sonolência. Cheguei em Fortaleza aflito, e a notícia que tínhamos era a informação de que Ju não passou bem, mas que ela estava sendo cuidada agora no hospital. Eu não conseguia falar com ela, aquilo deixava meu coração tão apertado. Chorei, respirei fundo, orei ao Senhor e disse que confiava nele. Quando cheguei em Natal, depois de 7 horas de viagem na minha casa, entram de uma vez na minha casa, assim que eu chego, tomo um banho, entra o pastor Alcimar, pastor Feijão, acredito que o pastor Marcelo, meus pastores, amigos. Imediatamente eu abraço o pastor Alcimar, choro no ombro dele e digo, eu estou com medo. Até então não sabia o que era, eu estou com medo. Ele chorou comigo. Pedem para eu sentar, e um dos pastores que estavam lá, o pastor Feijão, que é médico, ele começou a falar com grande sabedoria, com grande tranquilidade de Deus, falando que a Ju teve um AVC e tudo mais, que teve um aneurisma cerebral. Ele tentou me explicar, eu sentei no chão. Irmãos, que dor,
5 facas na minha barriga seria uma cosquinha perto da dor que eu senti naquela tarde. Mas eu preciso ser honesto com vocês, olhando nos olhos de vocês. Deus estava comigo. Deus é real, Ele estava comigo. A gente fala do evangelho aqui, o pastor vem toda segunda, a gente canta louvor, não é um teatro não, é de verdade. A Bíblia é de verdade, Jesus é de verdade, o perdão é de verdade. E esse Jesus de verdade estava no meu apartamento naquele dia que eu recebi uma notícia tão dolorosa. Eu não ouvi Deus, eu não vi Ele lá, mas a palavra dEle ecoava na minha mente, palavras como: a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sabe, versículos que parecem clichês, fez tanto sentido como aquele: eu olho para o monte, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. E eu olhei para a sala e vi que também estavam pessoas que não conheciam a Cristo. Minha mãe, por exemplo. Então eu orei: Senhor, que essa dor for para glorificar o Senhor, então que doa até sangrar, mas que o Senhor seja glorificado. Depois disso fomos para o hospital, Antônio Prudente, onde a Ju estava. Comigo, eu consigo entrar na sala dela lá, onde ela estava, entubada, aparentemente dormindo. Eu seguro a mão dela, oro por aquele momento, ainda muito confuso, muito estranho. A médica perguntou se eu sou o esposo, me chama no consultório e ela fala que a Ju estava num estado muito grave. Eu disse: doutora, não me enrole, eu preciso saber a verdade. Quantos % a Ju tem? Ela perguntou mais uma vez se eu estava preparado. Eu disse: não, mas Deus vai me dar força. Quantos % ela tem? Ela disse: querido, ela não vive mais. Tem procedimento médico, acho que de 24 horas a 24 horas, são 3 médicos que analisam isso, é esse, doutor Feijão? E aí eles botam lá a morte cerebral, aneurisma, colocam lá, faz o protocolo. A médica disse que se a Ju não ia mais ter volta, e que teve uma morte cerebral irreversível. Lembra que a Nina era prematura? Ela foi prematura. A médica disse que se Ju ainda estivesse grávida, eu iria perder as 2. Mas a médica me disse que iriam fazer teste por questão de protocolo, e depois isso demoraria uns 3 dias. Meus irmãos, eu chorei tanto naquele dia. Alguns irmãos aqui estavam lá comigo. Eu esmurrava a parede do hospital, enquanto meus pastores, amigos me abraçavam. Era minha família inteira transtornada. Mas na capela do hospital onde estávamos, eu vi muitos amigos que eu não via há muitos anos. Vi amigos, irmãos ali. Eu vi a igreja, eu vi vocês ali. E eu vi também amigos que não conheciam Jesus, principalmente da faculdade. Todos eles sem saber o que falar, mas eu sabia exatamente o que falar. Eu pensei comigo: eu vou falar do Evangelho, porque isso aqui tem que glorificar a Deus. Se não for para glorificar a Deus, é só dor. Eu vou falar do Evangelho. Eu pensei comigo que ia falar sobre isso. Fizemos uma roda, o pastor Alcimar deu uma palavra, e depois eu pedi para ele falar, e eu falei de Jesus, orei com ele. Mas quando eu cheguei em casa, ainda com a minha família e pastores, eu me lembro dessa tarde, é tão viva na minha mente. A gente sentou para tomar um café, e eu fui muito cuidado por essa igreja, pelos meus pastores, que toda tarde ia lá com pão, com café. Irmã Denise abria a geladeira lá mesmo, fazia o café, fazia leite, tudo. A gente comia, e numa bela tarde, nesse dia, que a gente volta, não era só eu que não sabia o que sentir, o que fazer. Meus amigos também não sabiam o que falar. A gente não sabia se orava, se chorava, se comia. E aí o pastor Alcimar fala: Dan, você tem um violão aí? Eu disse: tenho. E aí ele canta uma canção emprestado na mesa do café. Depois eu peço para ele o violão e toco uma música que marcou muito naquele dia, marcou muito aquele momento. Ele continua sendo bom, lembra? Ele continua sendo Deus. Ali eu entendi que eu estava ouvindo um não de Deus. A música falava sobre isso. Chega um dia de entender, até a gente ouvir um não de Deus. As jocuns no mundo inteiro, no Japão, na Holanda, em todos os lugares estavam, obrigado, irmão, estavam orando pela Ju. Nativa parou tudo, orando, a igreja de joelho. Mas naquela tarde, com aquele violão, tomando aquele café, Deus falou comigo: filho, não, perdeu, já era, não.
De novo, a poda de Deus, a tesoura de Deus vindo, mas o agricultor é perfeito. Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. A Juliana faleceu no dia 21 de abril de 2016. Fez 6 anos há pouco tempo, né? No dia 21 foi o falecimento dela. No dia 23, num sábado, como se fosse ontem, que foi dia 23 também, foi aqui o sepultamento, foi o enterro dela. E dia 25, com minha mãe também, foi meu aniversário. Queridos, que dor. Um nó no peito, na garganta, tanta confusão na minha cabeça. Eu precisei assinar aquela papelada de doação de órgãos, porque para cada órgão doado era um documento. Foram 5 órgãos e que ninguém poderia fazer isso por mim. Eu não poderia pedir para o pastor Simar, para o meu pai, para a minha mãe fazer isso, eu como esposo. Eu tinha que fazer. Era uma dor que eu não poderia fazer outra pessoa, pedir para outra pessoa fazer por mim. Eu estava praticamente assinando um atestado de renúncia em partes da minha mulher. Você tem noção do que é isso? E o mais louco, porque se eu tivesse me divorciado, o que não falta é amigos e exemplos para perguntar: meu querido, como foi o seu divórcio? Como é que foi com criança, pensão? A gente tem um monte aí. Mas no meu caso, eu não tinha nenhum amigo para perguntar: como é que foi com você? Perdeu uma esposa, 27 anos, com um bebê. Depois disso eu falei para o meu pastor, o pastor Simar: por favor, deixa eu pregar no velório dela. Deixa eu pregar, porque eu sabia que dentro da igreja do Nazareno só se pode pregar em velório, casamento, santa ceia e... o que mais, pastor? Tem outra coisa, né? Velório, casamento, santa ceia e... casamento, eu já falei, né? Batismo, se for pastor, se for licenciado. E o pastor, ele não hesitou não, o pastor Simar disse: pode pregar, não sei nem se ele levou a bronca do pastor Gerson, mas eu acordei cedo naquele dia, escrevi a mensagem na manhã do dia 23 de abril de 2016, com um caixão aqui, na frente aqui da igreja, e fui tomado pelo Espírito Santo, que eu preguei com o coração queimando com o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu vejo o vídeo e eu falo, eu acho que onde é que eu tiro forças? Hoje eu sei, é Deus ali. Não era a pior pessoa para pregar o Evangelho, para falar de Deus, era eu ali. Mas Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. A igreja do Nazareno Zona Sul estava lotada de muitos amigos e familiares, muitos deles não conheciam Jesus. Nessa manhã tiveram muitas conversões, não só de pessoas, mas de famílias inteiras. De pessoas que quando eu cheguei em casa, disse: Daniel, eu estava lá, no velório você pregando, eu parei o carro com a minha esposa no meio fio, a gente se abraçou e se entregou para Jesus. Amigos da faculdade, que eu evangelizava há muito tempo e que estão crentes, hoje são batizados, estavam naquele dia aqui. Muitas conversões ali. Eu percebi que aquela morte estava trazendo vida para muitos, e vida eterna. Meu cunhado filmou a pregação, o vídeo foi para a internet, viralizou, recebi muitas mensagens de gente que se converteu com a pregação naquele dia. Na verdade, até hoje, queridos, eu recebo mensagem de pessoas que foram marcadas por aquele momento. A mensagem chegou em muitas pessoas, mais do que eu imaginava. E essa exposição também trouxe consequências ruins, julgamentos ou impressões erradas. Algumas pessoas me viram como o super-herói, mas a verdade é que eu era o mesmo Danielzinho de sempre, com medo, no luto. Outras pessoas acharam que eu não estava sofrendo tanto assim, questionaram o meu luto, questionaram o meu amor a Juliana, me julgaram. Foi um tempo tão difícil, confuso. Muitas pessoas criaram em sua mente um personagem sobre mim, e fui julgado por não suprir as expectativas dessas pessoas. Deus me usou para abençoar muita gente, mas eu também machuquei muitas pessoas também nesse período. Eu caí no engano de achar que a minha dor me dava o direito de fazer o que eu quisesse. A gente que sofre, vamos só entre nós aqui, a gente que sofre, nós achamos que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo. Não, eu estou sofrendo, ninguém sabe o que eu estou sofrendo lá em casa, ninguém sabe o que eu estou sofrendo com meu marido, com meu filho, ninguém sabe. A gente acha que com isso nos dá o direito de fazer o que a gente quer e machucar outras pessoas. Isso é uma mentira, queridos. Existem famílias enfrentando câncer, passando fome diariamente, crianças com leucemia e tudo mais. Mas eu continuo repetindo, Deus está no controle. Nada saiu do seu comando. Você pode estar pensando: que pena, uma menina tão nova morreu. Ela não merecia perder alguém tão especial, mas deixa eu ser bíblico aqui hoje à noite. A gente não perdeu a Juliana,
Porque a gente perde quando a gente não sabe onde está, né? A gente sabe onde a Ju está. A Ju está muito bem. Na verdade, onde ela está nem existe máscaras. Na eternidade, o Senhor tem cuidado de tudo lá. Não existe vírus, não existe imposto, não existe nada. Ela está lá com toda a eternidade e como uma boa cearense que é, ela deve estar na eternidade. A gente fica triste porque alguém que nós gostávamos se foi. Mas na eternidade que o Senhor é melhor do que qualquer coisa que existe nessa terra. A eternidade é melhor até do que um filho, é melhor do que a sua casa confortável, do que o seu concurso. A eternidade com Deus é além. E outra coisa, nós somos daqui mesmo? Será mesmo que a gente é daqui? Não, a gente está só de passagem. Nosso lugar não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nosso lugar não é aqui. A gente fica com tristeza, com saudade, é verdade. Quem fica aqui vai sentir falta de quem nós amamos. Quem fica aqui sofre, mas quem vai com Cristo se regozija por toda a eternidade. Mas, se quem foi com Cristo, então a gente precisa sorrir. Se o pastor que foi semana passada com um acidente de carro foi com Cristo, glória a Deus, ele foi com Cristo. Precisamos sorrir, há festas no céu. Um dia, todos nós que estivemos em Cristo, iremos estar com Ele, para sempre, e sempre, e sempre, de eternidade a eternidade. A gente vai morrer para esse mundo, e que bom que a vida não é só trabalhar, juntar dinheiro para ficar velho e nem conseguir gastar aquilo que a gente juntou. A vida depois disso aqui, a eternidade depois disso aqui. Neste dia, Ele mesmo vai enxugar toda a lágrima, toda a dor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. É o que a Bíblia fala. Na minha dor mais profunda do luto, em nenhum momento eu senti um vazio. Em nenhum momento eu me senti abandonado. Deus é real, é de verdade. O Evangelho é de verdade. A cruz é de verdade. O perdão é de verdade. Jesus é de verdade e Ele é a vida. Eu passei por um pesadelo, uma tempestade escura. Mas Deus foi o meu abrigo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Depois de um processo de tratamento de poda, um tempo de abandonar meus pecados de estimação, foi um tempo de arrancar muitos excessos, um tempo de dor no tratamento íntimo de Deus. No meio da tempestade, o sol veio com tanta força, Jesus vem acalmando a tempestade com o seu poder da sua palavra. Todo o tempo Ele esteve no barco comigo. Ele me deu a chance de recomeçar, reconstruir. Na verdade, Deus é especialista em restaurar famílias e casamentos e pessoas. Quem é alvo da restauração de Deus aqui? Eu sou alvo da restauração de Deus aqui. Deus me deu a Cristal, no qual sou casado. Fizemos 3 anos agora. Temos a Nina, que fez 6 anos agora em abril. A Nina adotou a Cristal como mãe, e a Cristal adotou a Nina como filha. E aí ganhamos a Alice, que a gente chama de Lizoca lá em casa. A Alice tem 1 ano e 7 meses, a casa está cheia, a casa está completa. Deus restaurou a família. Porque Ele poda aquele que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. A Ju não sofre, a Ju não está sentindo dor, ela está na eternidade. E aqui Deus tem florescido as pessoas que têm sido podadas por Ele. Se você quer questionar o porquê que Deus está te podando, a pergunta é: para quê, Deus? E eu tenho uma resposta: para que você dê muitos frutos. Muitos frutos. Se a dor que você tem sentido, a tesoura de Deus, nesse tratamento tão íntimo, é porque você tem dado fruto. E Ele quer que você dê mais frutos ainda. Confie no agricultor, ele sabe o que está fazendo. Somos uma família agora, eu, a Cristal, a Lizoca, a Nina. A Cristal que tem mais 3 filhos. Somos uma equipe missionária, lá em Jardim Progresso. Terminando essa parte do testemunho, eu preciso muito te dizer que de verdade, Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Como a gente canta aqui na igreja: consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Ele é a nossa vida. Eu já estou caminhando para o final. E quando alguém morre, rapidamente a notícia se espalha, como aconteceu comigo. E a Juliana nem era famosa, anônima, missionária dentro de uma comunidade.
mas se espalha rápido. Engraçado como a notícia da morte ganha uma proporção imensa. Se eu morrer essa semana, no mesmo dia, provavelmente todos vocês irão saber. Quando alguma celebridade, algum famoso morre, isso ganha uma proporção mundial. No ano retrasado a gente viu muito isso. Eu gostava muito do Van Halen, é um guitarrista. Eu comecei a escutar guitarra ouvindo solos do Van Halen. E ele morreu há 2 anos atrás, outubro do ano retrasado, ganhou uma proporção gigantesca. Temos a impressão de que algumas pessoas são até imortais, né? Quando o apresentador Gugu morreu, por exemplo, vocês viram no noticiário, só se falavam nisso. Esse tipo de morte é visível, é noticiado, é visto, mas existe um tipo de morte que ninguém vê. Existe um tipo de morte que é mais perigosa. Eu estou falando da morte espiritual, a morte da alma. Efésios 2, capítulo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Na maioria das vezes essa morte fica invisível. De repente você veio aqui hoje rindo, dando glória a Deus, cantando, gastando, mas por dentro você já morreu. Seu casamento morreu, sua esperança morreu, a sua fé morreu. E essa morte é perigosa, porque é silenciosa, ela é mascarada. Com essa morte você precisa se preocupar, essa sim. Talvez você já morreu espiritualmente há muito tempo, e nem se deu conta, está cheirando mal, é um estado de putrefação e você nem percebeu. As pessoas até ao seu redor às vezes começam a perceber um cheirinho meio esquisito. Não estou falando do cheiro natural não, alguma coisa não está cheirando bem na sua vida. Se você morre espiritualmente, o seu relacionamento com Deus morre, o seu relacionamento com seus filhos morre, seu casamento morre, sua expectativa da eternidade morre. Um abismo puxando o outro. E só porque uma quantia em dinheiro cai na sua conta todo mês, isso não significa que você está vivo. Mas existe um que venceu a morte. Lembra do Cordeiro de Gênesis? Existe um que conheceu a morte e derrotou o poder dela. Existe um forte e poderoso na batalha, que encarou a morte cara a cara, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse alguém tem um nome, esse alguém é uma pessoa, é Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como diz uma canção: porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou, e nem o inferno segurou, Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Se você veio hoje aqui morto espiritualmente, sentindo um mau cheiro da sua alma podre, vendo você todo enrolado dentro de uma caverna, igual Lázaro, existe um bilhetinho para você dizendo hoje: ei, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, creia em mim, que se você estiver morto, você vai viver. Você está com a esperança morta, a sua fé está morta, crê em mim, que a vida é disponível. Existe vida disponível para você hoje. E vida de verdade, além desse mundo doente. Quando o amigo de Jesus, Lázaro, morreu, ele também chorou, ele também sentiu, mas nesse mesmo contexto ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus foi até o sepulcro e gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora, desperta a fé de Lázaro. Provavelmente o Senhor está chamando o seu nome hoje. Vem para fora. Está morto, está nessa caverna, uma morte espiritual tão silenciosa. A vida disponível para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Tirem a pedra. Bem-aventurado o homem que nele confia. Jesus não morreu numa cruz para arrumar a sua vida. Jesus não quer arrumar a sua vida. Sabe por quê? Aquilo que você chama de vida não é vida. Imagina aí, às vezes a gente prega para Jesus. É só um parênteses aqui. O maior trabalho que eu tenho tido em Jardim Progresso é desevangelizar as pessoas da comunidade que foram evangelizadas da forma errada. Porque a gente prega de Jesus às vezes, os missionários, os evangelistas, como se fosse assim, olha, aceite Jesus que Ele vai arrumar a sua vida. Então imagine uma casa, você fala: Jesus, entra aqui na minha casa, o pastor disse que você ia entrar aqui, vamos arrumar a minha casa, vamos passar muito tempo, né, Jesus? Olha, Jesus, aquela torneira ali, depois a gente vê se arruma ou não. Legal minha casa, né, Jesus? Olha o meu diploma, o meu salário. Poxa, Jesus, juntando as coisas que eu sei, os meus dons, com as coisas que você pode fazer, vamos virar uma dupla imbatível, Jesus. Ou aquela mulher, Jesus. Depois você vê se eu fico com ela ainda, perdoa, se eu dou um chute nela, depois a gente conversa sobre isso. Ó, meu carro, Jesus, legal, né? E aí no jantar,
quando você chama Jesus para entrar na sua vida, no jantar lá, comendo, e aí, Jesus, gostou da minha vida? Legal, né? Tem umas coisas que precisa arrumar, mas você vai me ajudar, a gente vai estar junto aqui, entre uma garfada e outra. Jesus fala, olha, fico lisonjeado por você me chamar na sua vida. Jesus, e aí? Mas eu preciso dizer que eu não vou ficar. Como assim, não vai ficar na minha vida, Jesus? O pastor disse que você ia ficar aqui, arrumar as coisas aqui, os vazamentos, os buracos da minha casa, da minha vida. Jesus disse, não, eu não vou ficar. Porque isso não é vida. Eu sou a vida. O que você tem vivido é de mentira, eu sou a verdade. O caminho que você tem vivido não é nem caminho, é trilha, é atalho, eu sou o caminho. Jesus não veio para arrumar a tua vida, tira isso da tua cabeça, Ele veio para ser a vida dEle em você. Ele não é um cara que vai reformar a sua vida, Ele veio para pegar a sua vida, percebeu? Não está comigo, não presta, tchau, eu tenho uma nova vida e vida com abundância. Ele é a vida. Ele não veio fazer aquilo que o Caldeirão do Hulk fazia antigamente, dava uns tapinhas na casa e filmava. É muito profundo, é uma nova vida, é uma nova casa. Ele não veio arrumar a sua vida, mas para dar a vida dele em você. Não é uma vida maquiada, é uma nova vida, novidade de vida. Jesus em você, isso sim é vida. Qualquer coisa que você esteja fazendo, planejando, se empenhando, se não tem Jesus, é caminho de morte. Passa pela régua de Jesus, tem Jesus aqui. A minha vontade de ser promovido, de ser transferido, de namorar, de casa, tem Jesus aqui. Porque se não tem, é morte. Se o centro do seu trabalho, o casamento, o talento, se não for Cristo, se arrependa, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará, Ele é a vida. O pior Daniel que existiu foi aquele que não conheceu Jesus como a vida. Hoje Ele habita em mim e faz de mim coisas que Ele deseja. Porque minha carne vai apodrecer, os meus bens vão ficar, nada aqui nessa terra permanece, mas a palavra de Deus permanece, de eternidade a eternidade. O que fazer? Para onde a gente vai? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Não existe uma pessoa que está quase morta, né? Está morto ou está vivo. Se você quer a vida em Jesus, em você hoje, a vida está disponível. No meio da escuridão do porão da nossa alma, Jesus veio acender a luz, acabar com a face daquilo que a gente chama de vida, para dar um basta, para olhar para a gente com suas mãos, arrancar nossas almas da sepultura, olhar dentro de nós e mudar a nossa história, porque nós encontramos a vida. Amém, queridos? Se alegrem, porque a vida está disponível, e vida em abundância.